Olá, tudo bem? Que a graça do nosso Senhor alcance profundamente o seu coração nesse dia. Bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso de formação em teologia. Estamos, neste modo, estudando Introdução à Teologia. E falamos até aqui, portanto, que o nosso foco será estudar a partir da revelação de Deus em Jesus Cristo. E é muito importante compreendermos isso. A formação da fé, da doutrina, no decorrer dos séculos, tem sido muitas vezes questionadas e muitas vezes distorcidas. Mas para que possamos ministrar de uma maneira correta o ensinamento de Jesus, precisaremos então, de alguma forma, nos prepararmos melhor. Você já se sentiu enganado alguma vez? Talvez ao comprar algum produto, você chega ali numa loja com a intenção de adquirir um determinado produto, mas aquele vendedor, ele não deu a você as informações específicas para suprir a sua necessidade. E muitas vezes você comprou um produto errado, ou às vezes deixou de adquirir um produto, simplesmente porque a apresentação ela não foi feita de uma maneira adequada. O crescimento de tantas heresias, ele se dá especificamente da mesma forma. Uma vez que muitas vezes aqueles que ocupam as plataformas, os púlpitos, para ensinar o Evangelho, fazem isso de uma maneira tão fragmentada, que abre margens para a distorção de algo que seria tão importante. Nesse sentido, precisamos, então, gastarmos um tempo considerável para abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito realmente está ministrando em nossas vidas. No decorrer da história da igreja, alguns movimentos e algumas pessoas foram particularmente usadas por Deus para tocar a sua geração de uma maneira tão significativa. A história da igreja está repleta destes acontecimentos. Talvez um dos pontos mais conhecidos no século XX fosse o ministério de pessoas como Billy Graham, Luiz Palau e tantos outros que se destacavam na pregação do Evangelho. Homens, então, que tinham uma preocupação de apresentar Jesus de uma maneira correta. Partimos, portanto, daquela mesmo questionamento de Jesus. O que as pessoas dizem acerca do Filho do Homem? E é interessante porque aqui o nosso convite é de voltarmos exatamente para as fontes primárias das Escrituras e construirmos uma teologia a partir da interpretação dos textos bíblicos e não baseado nos nossos achismos, conjecturas ou especulações. A teologia é um estudo, portanto, sistemático, que vai nos ajudar, portanto, a trazer uma resposta às questões fundamentais da nossa fé, de tal forma que, diante dos enfrentamentos da existência humana, nós possamos apresentar, de fato, Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida. E é nesse sentido que precisamos, portanto, abrir os nossos corações, abrir exatamente para a disposição de acolher algo novo. Aqui, o compromisso não é em reforçar um determinado ponto de vista, mas sim de percorrermos uma jornada de descoberta, de revelação prática do conhecimento que temos em Jesus. Nesse sentido, a teologia, ela desempenha um papel fundamental na compreensão da espiritualidade, proporcionando uma base intelectual da fé, para que possamos ter uma prática genuinamente verdadeira. Isso também nos ajuda a ter um diálogo interreligioso, filosófico e ético mais amplos.
A ética, como veremos em um outro contexto, é algo que precisa realmente de ser pensada a partir do Evangelho de Jesus também. Nesse sentido, eu quero que você anote 3 momentos importantes na construção do pensamento teológico. Esses 3 momentos são pilares importantes para a sua formação espiritual e para a sua formação acadêmica. O primeiro momento nós chamamos de fides quares intellectus. Essa expressão é uma frase em latim que pode ser traduzida da seguinte forma: fé em busca de entendimento. Ela é frequentemente associada a um pensamento teológico e filosófico, especialmente no contexto da teologia cristã, algo atribuído, por exemplo, a Santo Anselmo, que foi um influente teólogo medieval. Essa frase, portanto, ela pode encapsular uma abordagem particular em relação entre a fé e a razão. A ideia por trás aqui é que a fé e a razão são complementares. A fé não deve ser vista como obstáculo à busca do entendimento intelectual, mas pelo contrário, ela pode servir como um ponto de partida para a investigação intelectual e a busca de um conhecimento mais profundo. A igreja, durante muito tempo, pautava-se no elemento de que a letra mata, e com isso, havia alguns contextos, até mesmo uma proibição acerca do estudo das Escrituras. E é interessante que a Bíblia nos fala que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo foi destruído porque muitas vezes deixou de entender, de compreender esta mensagem. Essa ideia, um tanto quanto equivocada, no entanto, fez com que várias caricaturas da fé fossem produzidas. E aqui, nesse sentido, que ao lermos as Escrituras a partir da experiência de Jesus, é que ele nos diz de uma maneira muito clara, que se Deus quisesse que nós compreendêssemos na atual conjuntura, de uma forma diferente, ele teria feito isso. Eu creio que o Senhor nos deu a sua palavra. Eu creio que o Espírito Santo agiu na história e fez com que as Escrituras chegassem até nós. Eu creio que essas Escrituras, inspiradas por Deus, elas servem a um propósito muito claro, conforme diz o apóstolo João, que é fazer Jesus conhecido. Então, à medida que eu leio as Escrituras e compreendo a sua mensagem, eu posso também me posicionar neste mundo tenebroso, como sendo sal da terra e luz do mundo. A advertência é muito clara de Jesus acerca dos últimos dias, também é acerca do engano, de como muitas vezes mestres seriam introduzidos no contexto da igreja, com a finalidade, então, de distorcer a verdade. Uma verdadeira banalização, ela tem ocorrido nesse sentido, e nós precisamos tomar alguns cuidados. Aprofundar, fortalecer a fé, ao invés de relegar a fé a um mero ato irracional. Deste modo, essa expressão fides quares intellectus reflete a ideia de que a fé e a razão podem caminhar de mãos dadas, e a busca do entendimento intelectual pode ser uma expressão valiosa para a fé. E esse é um ponto importante. Primeiramente, é perceber que essas inquietações, elas encontram exatamente a resposta em uma experiência clara com Deus e com a sua palavra. O próprio Jesus nos diz que ele enviaria o Espírito Santo, porque os discípulos não estavam preparados para receber tudo aquilo que ele estava dizendo, ministrando, mas ele disse: quando ele vier, ele vos guiará e vos ensinará acerca da verdade. Nesse sentido, vamos para um segundo momento. Este momento
refletido como auditus fidei. É uma expressão em latim que pode ser traduzida como ouvindo a fé. Ou seja, ela se refere à capacidade de ouvir, de escutar, principalmente no contexto do legado que recebemos no decorrer destes 2000 anos de história da igreja. Essa expressão é frequentemente usada em teologia, no estudo das experiências religiosas, mas aqui é um sentido mais amplo. Sugere a ideia de que a fé não é apenas uma questão de crença intelectual, mas também ela envolve uma dimensão espiritual, ela envolve uma dimensão emocional. Isto significa que a fé não se limita a uma compreensão apenas de coisas que aconteceram na história, mas ela é um convite hoje a ouvir aos pés do Senhor, porque Deus ainda fala. Por várias vezes a Bíblia disse: ouça o que o Espírito está dizendo. E o Espírito ele fala, e ele fala a partir exatamente da revelação de Deus em Jesus. Para muitos crentes, a fé não se baseia apenas na aceitação intelectual de certos princípios, mas também na abertura para uma experiência de fenômenos importantes, na capacidade de ouvir a voz de Deus em suas vidas, na oração, na meditação e na reflexão espiritual. De tal forma que o estudo das Escrituras, portanto, de uma teologia bíblica, é algo que nos convida a uma experiência real. É o que percebemos aqui, o próprio Jesus, quando ensina acerca da oração, também disse: quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ore. É Jesus diante do monte, por assim dizer, ao ensinar o seu grande sermão. Ao terminar, ele disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é considerado um homem sábio, um sábio construtor, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando os ventos vieram, e os ventos vêm, quando as tempestades chegaram, e sabemos que as tempestades elas vêm, aquela casa ela resistiu, porque ela estava fundamentada numa prática correta daquilo que Jesus havia ensinado. Essa expressão é especialmente revelada, portanto, nesse contexto de que precisamos, por um lado, compreender a fé, e compreendemos quando nos abrimos para ouvir, e quando ouvimos nos tornamos pessoas também praticantes. Depois de compreender acerca desses elementos tão importantes da fé, se não há em você uma disposição voluntária de ir praticar, consequentemente você vai absorver muito pouco. Esse é um ponto tão primordial para a nossa formação. O terceiro momento da teologia, partindo agora primeiro desta inteligibilidade da fé, depois deste momento de ouvir a fé, agora chegamos naquilo que chamamos de a razão da fé. A expressão ratio fidei é uma expressão em latim que pode ser traduzida como a razão da fé. E ela se refere a um aspecto racional, como vemos ali em Pedro: antes santificai a Cristo em vossos corações, estando sempre preparado para falar da razão da esperança que há em vós. E este momento ele é importante, porque ele enfatiza a importância de fundamentar a fé em bases corretas. Se você pega, por exemplo, aqui a palavra, e vai estudar dois discursos importantes no livro de Atos. Um deles, o discurso de Estevão. Estevão, ele vai trazer aqui um momento tão importante para mostrar que a razão da sua fé
ele traz então, mostrando como ela estava fundamentada. Mesmo momento importante de ouvir a fé, Estevão podia falar aqueles fundamentos, porque era alguém que havia tido uma experiência com Deus, como resultado de que a fé, ela vem pelo ouvir. E quando a fé, ela vem pelo ouvir, ela nos conduz a um propósito da fé, a um propósito da nossa existência. E é nesse sentido que nós podemos até mesmo suportar as adversidades, sabendo que Deus, que se revelou em Cristo, também habita profundamente os nossos corações. E à medida em que você interpreta as questões da vida, não para além daquilo que tantas ideologias apresentam, mas você faz isso a partir de uma experiência objetiva, de forma que a razão da fé, ela pode ser compreendida, principalmente quando você agora entende que Deus fala, entende que o Espírito Santo, ele continua trabalhando profundamente em nossos corações, mas é preciso ter uma decisão. Quando estamos aprendendo algo novo, muitas vezes precisamos estabelecer um diálogo entre aquilo que estamos aprendendo com muitas crenças, com muitas concepções que recebemos muitas vezes por herança e que nem sempre estão fundamentadas na revelação das Escrituras. E aqui nós vamos para um outro momento importante. Por que estudar teologia? Por que gastarmos algum tempo estudando estes fundamentos tão relevantes aqui? Ora, deixa eu colocar isso para você da seguinte forma. Durante um bom tempo, devido à ascensão de certos grupos, o estudo da teologia, ele não era incentivado. Firmados no conceito de que a letra mata, esse comportamento fez com que inúmeras pessoas vissem a teologia com suspeita. E sabemos que a expressão, a letra mata, ela não tem esse sentido, tratando-se, portanto, de uma interpretação errada. E é notório que ao longo da revelação de Deus, ao longo da revelação do Senhor nas Escrituras, a constante exortação para que você possa compreender o que está escrito. Ora, por que Deus te daria uma Bíblia se Ele não quisesse que você entendesse essa Bíblia? Por que Deus te daria uma palavra se Ele não quisesse que você compreendesse esta palavra? E é nesse sentido que retomamos aqui a exortação de Oséias, quando ele já afirmava: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, essa expressão aqui, ou seja, eles ignoravam de uma maneira deliberada o ensinamento diante deles. O nosso convite aqui é que possamos então, como discípulos, sermos formados pelo Senhor a partir então das Escrituras e, portanto, nos tornarmos aqui homens e mulheres, verdadeiros mensageiros das boas novas, obreiros que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Somente assim poderemos contribuir como luz no mundo e como sal da terra. Somente se tivermos esta clareza doutrinária nas Escrituras, é que poderemos então contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 2 e 3. Ele diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor,
e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente. Veja, note essa expressão, de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Lembra-se que Provérbios, ele disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, entendimento. Então, em Filipenses, agora no capítulo 1, versículo 9 a 11, abra sua Bíblia nesse texto. Vamos ler juntos? Veja esta expressão. Aqui, o apóstolo Paulo, ele declara que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para louvor de Deus. Nós não podemos ignorar esta exortação, não podemos ignorar os privilégios aqui de uma maneira tão ampla para nós. Eu penso que uma das estratégias principais do diabo é de nos prender ao engano, é de fazer com que você deixe de crescer. E eu percebo que muitas pessoas deixaram de crescer, eles se apegaram apenas a algumas concepções e deixaram de lado essa progressividade de uma experiência de Deus em Cristo, de tal forma que podemos dizer que a vida cristã, ela é totalmente ascensional, e a revelação que parte de um ponto tão embrionário lá no livro de Gênesis, ela vai tomando proporções maiores à medida que Deus vai se dando a conhecer aos pais, aos profetas, nas Escrituras, mas agora chegamos em Cristo, e através dessa experiência com Ele, podemos ressignificar o nosso próprio propósito. E é interessante percebermos isto. Quantas vezes as pessoas estão voltando à sua esperança, talvez para algum tipo de ideologia, de ciência, de filosofia. Quantas vezes isto ocorre porque ao frequentar os cultos, ao ouvir as mensagens, perceberam que há uma superficialidade tão grande, onde nenhuma das suas questões são verdadeiramente respondidas. E o ser humano, ele ainda busca por sentido, ele ainda busca por uma experiência de transcendência, ele busca, portanto, em Deus e no seu Salvador, uma profunda transformação. A Timóteo, o Senhor, ele disse: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como chegar a esse conhecimento da verdade se não compreendemos essa verdade? Se tocamos apenas em alguns fragmentos? É preciso nos apegarmos hoje com mais firmezas. É interessante percebermos isto. Em determinados momentos, eu estava em uma solenidade de reconhecimento de uma formatura de alguns advogados, e o palestrante daquela noite falou algo muito significativo. Ele exortava aos novos advogados que se dedicassem com diligência. Ele disse: a vida das pessoas serão profundamente afetadas pelas suas decisões, e as suas decisões, a mais relevante delas é a de que você esteja preparado para defender a causa dos seus clientes. Ao ouvir aquilo, eu percebi quantos de nós,
ao lidarmos não com uma causa nos tribunais humanos. Quantos de nós perdemos a consciência, a visão de que estamos lidando com o destino eterno das pessoas e não nos preparamos para apresentar o Evangelho de Jesus de uma maneira clara, de apresentarmos a palavra do Senhor de tal maneira, que possamos então convencer que Jesus é quem Ele disse ser, e isto conduzirá as pessoas a uma experiência transformadora. Por que estudar teologia? Porque dentro do mandamento de Deus, para conhecermos a plena verdade revelada aqui, a teologia se apresenta como uma metodologia, como um meio. Ela não tem um fim em si mesmo, pelo contrário, ela é a sistematização de alguns pontos doutrinários importantes para que possamos então apontar para Cristo. Uma teologia que não nos leva para Jesus, não é uma teologia verdadeira. A verdadeira teologia, portanto, é esse estudo de Deus à luz da revelação em Jesus. E é nesse sentido que esse curso de formação há uma preocupação muito forte de, por um lado, conjugarmos em perfeita harmonia uma espiritualidade profunda, mas também com um entendimento claro acerca da razão da nossa fé. Este elemento é muito significativo para nós e não podemos negligenciar isto. Estudar teologia é, portanto, importante por várias razões, especialmente para aqueles que têm interesse em cumprir a razão do seu chamamento e do seu ministério. E quando eu falo ministério, me refiro ao ministério de ser cristão, de ser alguém que professa a sua fé na sua vida, onde quer que ele esteja. E eu quero apresentar para você exatamente estes elementos aqui. Algumas razões importantes, principalmente diante do atual desafio que estamos enfrentando. Primeiramente, anote isto. Quando estudamos esta teologia, quando nos propomos ter uma formação plena, estamos, portanto, comprometidos na compreensão de crenças e das práticas religiosas, não apenas da sua, mas também de outras pessoas. A teologia permite que as pessoas compreendam em profundidade as crenças, as doutrinas e práticas da tradição religiosa específicas, sejam elas cristãs ou não. E isto é crucial para que você possa fortalecer a sua fé e viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. O segundo aspecto, ela propõe para você aquilo que nós chamamos de um diálogo interreligioso. O estudo da teologia promove um diálogo, a compreensão entre diferentes tradições religiosas. E sabe, isso é fundamental. É um mundo cada vez mais diversificado, onde o respeito mútuo e a coexistência pacífica são importantes.